Revista Andradas e Estúdio 46 apresentam Veja Isso Agora. Ouviremos agora o jornalista e analista Elias Batista no Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46. Com vocês, Elias Batista. Alô você, uma ótima tarde, uma ótima noite, um bom dia, não importa o horário que você está acompanhando esse vídeo. A nossa convidada é mais que especial de hoje, é a Milena Junqueira Trevisan. Quem é a Milena? Mostre aqui a Milena, que está junto com a gente nos estúdios, no Estúdio 46. E hoje é uma data mais que especial. A Milena falou que ela é PTO. Você vai saber o que é PTO daqui a pouquinho. Ela é uma especialista nisso, né? Você vai saber, porque ela é a diretora do Colégio Junqueira, né? De Andradas. Também ela é responsável pela reabilitação cognitiva. Vamos saber um pouquinho mais o que vem a ser isso, reabilitação cognitiva. Daqui a pouquinho com a Milena. E não é só isso não, nós vamos falar sobre o objetivo, sobre o Colégio Junqueira, sobre a pedagogia Waldorf, uma pedagogia alemã. Sabia que Andradas tem uma pedagogia Waldorf? Pedagogia alemã para os alunos? Não sabia? Se não sabia, fica aí, porque você vai ficar sabendo daqui a pouco. Mas antes de tudo, vamos dar as boas-vindas para a Milena. Tudo bem, Milena? Bem-vindo ao estúdio. Tudo bem, ótimo, graças a Deus. A Milena falou, Milena, você vai participar com a gente num podcast. Falei, mas ela imaginou que era só um podcast em áudio, não em vídeo. Mas aqui está, e vamos a uma surpresa que não foi combinado já desde já. Entregar pela primeira vez um troféu ao vivo aqui no podcast. Parabéns, Colégio Junqueira, recebendo o troféu de melhores do ano de 2021. Foi eleito o colégio em votação popular. Foram 2.400 pessoas que escolheram o Colégio Junqueira em Andradas. É muito disputado. Existem boas escolas em Andradas, né? Todas as escolas particulares em Andradas têm uma qualidade muito grande, as escolas públicas também são bons professores, mas segundo a preferência aí da população de Andradas, no total de 2.400 votos, nesse montante, escolheram o Colégio Junqueira como melhor. Aliás, você já ganhou pelo terceiro, quarto ano consecutivo já? Quarto ano consecutivo. Meus amigos, não é fácil, é muito disputado, a gente acompanha aqui a votação já há muitos anos, há 20 anos acompanhando a votação de melhores do ano, e já pelo quarto ano consecutivo a Milena conseguiu chegar ao topo e tem se mantido. Não é fácil, né, Milena? Não, para nós é uma satisfação, né, porque é o reconhecimento público do trabalho que o colégio faz, né? Esse ano a gente está completando 25 anos, é um trabalho dedicado à educação. São 3 gerações, né, dedicadas à educação. A minha mãe, que sempre trabalhou muito voltada para a educação na escola pública, na alfabetização e depois no Colégio Junqueira. Eu também que segui os passos dela e agora a Thaís, minha filha, que vem agregando também valor na escola. Muito bem, se você quiser colocar o troféu de lado aí, a gente vai bater um papo agora, gente, falando sobre o Colégio Junqueira. Mas você falou, a sua filha, a Thaís, tem trabalhado, mas também tem sua mãe. Conta um pouquinho da história pra gente, que a gente vê hoje o Colégio Junqueira, uma escola gigantesca, tem a escola dos pequenininhos, que é nova ainda a escola, você inaugurou faz pouco tempo, tem o Colégio Junqueira, que é uma escola gigantesca, mas conta a história, como é que começou o Colégio Junqueira? Na verdade começou o Espaço Mágico, né? O Espaço Mágico foi uma iniciativa da Mabel, que hoje não está mais com a gente na escola, e em 97. Em 98 ela chamou a minha mãe para começar a trabalhar como coordenadora. E eu entrei como professora da 2ª série. Até então eu trabalhava só com alunos grandes, dava aula de matemática no médio, no fundamental, e fui dar aula na 2ª série. Então nós começamos, minha mãe como coordenadora e eu professora, e já em 98 a gente começou a comprar as ações, né? Comprava uma parte, compramos outra, e a gente sempre sonhou em ter um prédio nosso, um espaço nosso. E aí meu pai cedeu um terreno pra gente, a gente começou a construção, e hoje quando as pessoas entram lá dentro, eles falam assim, nossa, não dá para saber que o colégio é tão grande como é, né? De fora não dá para perceber isso, mas hoje a gente conseguiu terminar com a cobertura da quadra, a gente termina o prédio que foi tão sonhado durante todos esses anos.
Milena Junqueira, você falou que o seu pai cedeu um terreno. Quem é o pai da Milena, para quem não conhece? Meu pai é o Tião dos Usa, famoso em Andradas. Ele foi uma pessoa maravilhosa, que teve muitos amigos, e o que me marca muito nele é essa bondade que ele tinha. Ele era uma pessoa que não fazia diferença entre as pessoas. Para ele, todo mundo era igual. E a gente recebe, assim, muita gente ainda chega e fala, não sei o quê, o Tião dos Usa, o Tião dos Usa. Então, ele possibilitou a realização desse sonho. E realmente é um grande sonho. Eu vejo o carinho que você tem pela escola. É uma escola muito humana, né? Apesar de seguir assim um padrão de grandes cidades, que é o objetivo, mas também é uma escola humana. Você chega ali na própria escola, tem a devoção, né? Tem a parte de espiritualidade. Eu vejo que os professores são unidos. Isso é um diferencial do Junqueira também, não é? É um diferencial, assim, nós temos que acreditar na humanidade, nós temos que acreditar na educação como transformação, né? Porque se a gente hoje tem um mundo que está tão difícil da gente olhar para ele, de ver as notícias, tanta coisa triste, tanta maldade, a questão da política, quando a gente trabalha com a educação, a gente está tendo a chance de formar seres humanos melhores. Então, assim, o principal na escola, eu já ainda conversei com uma menina, o principal é que eles saiam de lá seres humanos melhores, que saibam se relacionar com as outras pessoas, né? Eu acho que isso é o mais importante que eles aprendem na escola. Milena, do Colégio Junqueira, nossa entrevistada de hoje aqui no Veja Isso Agora, que é o primeiro podcast de Andradas, né? Que é um bate-papo assim informal sobre um determinado assunto. O assunto de hoje é o Colégio Junqueira. Ela vai contar um pouquinho mais do Colégio Junqueira, contar um pouco de toda essa história. Você foi professora de matemática durante 25 anos. E aí? Quando foi o momento de você começar a comandar a escola? Como que foi esse... Eu entrei como professora e aí a gente começou a fazer um período integral, então eu dava aula de tudo, eu dei aula de todas as matérias, dava aula de artes manuais, dava aula de redação, dava aula o dia inteiro. E aí teve um ano que eu vi que a escola precisava, e aí foi crescendo a escola e foi demandando assim, uma organização maior. E aí eu entrei nessa parte financeira, então eu era diretora financeira, então eu cuidava dos bancos, então eu fui saindo e fui deixando as aulas. Para mim, cada aula que eu deixava era um sofrimento, porque o meu lugar é a sala de aula, o chão da escola, o chão da sala de aula é o melhor lugar dentro de uma escola. É lá que a gente vê o trabalho da gente acontecer, o olho do aluno brilhar. Então, assim, cada vez que eu tinha que deixar uma aula, para mim era difícil, mas o meu sonho era ter aquela escola, era chegar no ensino médio, era ter essa escola que hoje é reconhecida, né? Então, eu fui deixando as aulas, porque a qualidade da aula também, se não for bem planejada, ela cai, e eu sempre fui uma professora muito preocupada com isso. Então, eu fui assumindo cada vez mais funções administrativas, até que a gente conseguiu estabilizar a escola e aí eu fui voltando para a área pedagógica. Aliás, você me falou no início aqui, até nem era para colocar aqui, mas ela falou que a função dela é PTO. O que é PTO? Lá na escola a gente brinca, né? Pau para toda obra. Então, tudo que a gente precisa, a gente faz, entendeu? De repente, eu não posso ver uma coisa acontecer e eu falar, eu sou diretora, eu não posso fazer, a coordenadora não pode fazer. Então, a gente lá, ainda mais nesse tempo de crise, a gente entra, a gente dá aula, teve dia que a gente estava lá passando álcool em carteira, o que é necessário a gente tem que fazer, entendeu? Porque o mais importante é que o aluno chegue lá e o ambiente esteja preparado para ele. A Milena também é responsável pela reabilitação cognitiva. O que vem a ser reabilitação cognitiva? Então, as crianças começavam a apresentar muito dificuldade de aprendizagem, isso desde quando eu dava aula no estado. E isso sempre me intrigou muito, e a minha mãe também, ela alfabetizava quem falava, não vai alfabetizar, e ela alfabetizava. Mas o que me intrigava é assim, por que a gente levava as crianças para o apoio pedagógico, umas conseguiam seguir e as outras sempre tinham dificuldade. E aí eu fui estudando, né, e tem uma área que chama neuropsicologia, e a neuropsicologia faz uns testes de QI, funções superiores.
E aí eu recebi a primeira avaliação neuropsicológica. Quando eu li a avaliação, eu falei, e agora? O que eu vou fazer com isso? Então eu não entendia o que era aquilo, né? Então eu fui para São Paulo, fiz o meu curso lá no Instituto Neurológico da Beneficência Portuguesa. Lá eu aprendi a ler essa avaliação, saber o que estava acontecendo com a criança e, a partir dela, montar um plano de intervenção. Então, a gente monta um plano de intervenção, é um plano mais lúdico, mas a gente vai reabilitando função, não é a parte pedagógica. A parte pedagógica fica por conta dos professores, a reabilitação de função. E realmente é fantástico o trabalho, né, e o carinho que tem todos os colaboradores do Colégio Junqueira. Está acontecendo algo assim diferenciado, que é o projeto da Pedagogia Van Dorf. Você sabia que Andradas está sendo implantado, ou já foi implantado, a Pedagogia Van Dorf, que é uma pedagogia alemã? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, você vai ficar sabendo. Não só isso, como a história do objetivo também. Nem sempre Junqueira foi objetivo. A gente vai contar essa história daqui a pouco. E a gente não, né? Estamos aqui com a Milena. Vai contar pra gente depois do intervalo, dentro de instantes. Nós somos o Estúdio B Arquitetura e hoje a gente está aqui numa casa que a gente acabou de entregar para os clientes. A gente fez todos os projetos dessa casa, vamos mostrar para vocês tudo. Sala, cozinha, quarto, lavabo, área gourmet e até piscina. Vamos lá conhecer? Vamos com a gente? Se vocês quiserem contratar alguns de nossos serviços, a gente se encontra na rua Otávio Teixeira Barbosa, 68, apartamento 22. Clínica de Fisioterapia da Unimed. É Unimed, é viver bem. Na clínica de fisioterapia da Unimed, a gente atende as patologias relacionadas à coluna, né? Todo o segmento da coluna, as tendinites, as respiratórias, neurológicas e pediátricas. Coluna, ela é a mais procurada porque todo o nosso corpo, a informação vem dela. Rua Policarpo Ribeiro 115, fone 3731-6161. Você sabia que existem várias formas de encontrar a ANTV? O canal 36 é aberto e de fácil acesso pela televisão. Para a galera conectada tem site TV Andradas, YouTube, o Facebook e o Instagram. Prefere assistir no celular? É só baixar o aplicativo. E não acabou, tem ainda a Telemídia TV, transmissão via fibra ótica. Fique bem informado. ANTV, os olhos de Andradas. Sejam bem-vindos à nossa live Superação Solidária. Vem pra cá, Eli! É a nossa entrevistada de hoje, mas daqui a pouquinho, em 1 minuto, a Margot. E aconteceu um fato muito interessante. Por ocasião dessas últimas eleições agora, Managaru, quando fulorar na seca. Participaram e organizaram o Miss Unify 2012. Aê! Muito bem, já estamos de volta com a Milena do Colégio Junqueira, contando um pouquinho mais do Colégio Junqueira. Bom, objetivo. Hoje o Colégio Junqueira representa o objetivo em Andradas, tem um sistema objetivo que é fantástico, um dos melhores do Brasil. Mas como que começou? Como foi a história do início aí do sistema? Vocês sempre foram um objetivo, não?
Não, nós iniciamos com o sistema COC de ensino. Então, a escola foi COC até 2004, só que existiam 2 unidades em Andradas, e aí quando uma unidade vendeu, teve uns problemas, no próximo ano a gente mudou o material, porque houve uma relação de uma escola com a outra, não tinha relação nenhuma, eram 2 unidades completamente distintas. Mas aí, como começou a fazer muita confusão, aí a gente contratou o sistema objetivo, e desde 2004 a gente trabalha com o sistema objetivo. É muito importante manter esse material, essa linha de raciocínio que as crianças começam, né? E é um sistema que eles estudam muito também, tem sempre inovação. Então, a gente está desde 2004 com o objetivo. Tem que seguir um padrão, tem um padrão da rede. Tem um padrão da rede, é um número de aulas, a gente tem muitos cursos, eles oferecem todo ano a capacitação para os professores, tem curso de capacitação para coordenador, então a gente tem um apoio muito grande. Tem as assessoras que vêm, fazem visita aqui na unidade e ajudam a gente no que a gente precisa. É muito bom o sistema. Nós adiantamos para você um pouquinho antes do intervalo sobre um sistema de educação que é a pedagogia alemã, que já existe. Você sabia que já existe, Andradas? Eu não sabia. O Waldorf, é isso mesmo? Estou falando correto? Waldorf. O que acontece? Em 2015, eu tive assim, a alegria de fazer uns cursos com a Pilar, que é um ícone da pedagogia Waldorf, que ela mudou de plano o ano passado, né? E não está mais com a gente. Mas ela é uma mulher maravilhosa, e aí eu fiz 4 cursos com ela. E eu fiquei encantada como eles viam a infância, como eles viam a criança, como era diferente, né? E assim, a partir de então eu comecei a estudar. Estudar. Aí abri o curso de pedagogia curativa e Waldorf em Poços, a gente começou a fazer. E hoje a gente tem um centro de antroposofia e pedagogia Waldorf em Divinolândia. Então hoje nós temos uma equipe fazendo o curso. E então a nossa equipe faz, hoje, antes de vir para cá, eu estava em reunião com as professoras, então a gente faz uma capacitação. O ano passado a gente fez quinzenal essa capacitação, estuda livro, estuda texto, e a gente foi introduzindo. Então é uma pedagogia que respeita o desenvolvimento da criança. Para cada fase da criança é um aprendizado. Às vezes eles brincam muito, e esse brincar é valorizado. Por quê? Porque hoje a gente tem as crianças que não prestam atenção, não tem foco, são hiperativas. Então, assim, o número de crianças encaminhadas para médico, o número de TDAH que a gente tem hoje é enorme. Mas quando a gente vê o tanto que a gente acelera essa infância lá embaixo, explica por que é tão acelerado as crianças lá na frente. E aí as crianças brincando, eles aprendem. Todas as noções de matemática são aprendidas no tanque de areia, na lama, na floresta. Ao invés de usar materiais impressos, a gente usa uma folha branca, onde a criança vai imprimir com um giz de cera natural, feito de cera de abelha, o que ele aprendeu. Ao invés de muito plástico, muita coisa assim já industrializada, eles usam madeira, eles usam cristais, pedras naturais, eles usam conchinha. E o olhar da criança para a natureza começa a mudar, eles começam a admirar a natureza. E é isso que o homem precisa resgatar, né? Admirar essa terra que nos proporciona a vida. Porque se fala tanto em ensinar ecologia, mas como que a gente vai ensinar ecologia em livro, né? A gente ensina ecologia vivendo a ecologia. Então, na escola, eles separam o lixo, eles plantam sementes. Teve o meu sobrinho, né? Chegou na minha mãe, tinha umas mexericas muito bonitas. Ele falou: vó, da onde que são essas mexericas? Ela falou assim: a vovó comprou
Ele falou, se você pegar a semente que tem dentro e plantar, nunca mais você vai precisar comprar. Olha só. E ele tinha 4 anos. Então, assim, eles chegam a conclusões. E isso vai trazer para eles a verdadeira aprendizagem. E o Junqueira, eu vejo que ela tem uma humanidade, um jeito diferenciado. Eu sei que minha filha está lá e ela às vezes chega com essas tiragenzinhas, né? Eu fui na floresta. O Junqueira tem uma floresta realmente para as crianças irem. Às vezes eu chego com a pena do peru, ou outros. Eu conheço pavão. Onde você viu o pavão? Lá na escola tem, e realmente tem lá, Milena, tudo? Tem todos esses animais, as crianças convivem com eles, assim, tem as galinhas, às vezes elas chocam, né? Agora tá difícil porque com esse desequilíbrio tem uns gambá que vão lá e comem o ovo, né? Mas as galinhas chocam e aí eles veem o pintinho nascer. Então, esse ciclo de vida, eles estão aprendendo na verdade. E eu li um poeta, assim, eu ainda sou difícil de citar poeta, mas ele fala do quintal da infância. Como que o quintal, quando a gente volta para o quintal da nossa infância, a gente vê que ele era tão pequeno, mas que na idade da gente, lá pequenininho, aquilo era enorme. E é assim que eles veem a escolinha, né? Eles veem a floresta como uma verdadeira floresta, gigante, onde eles fazem aventuras enormes. Né? E na verdade, se a gente for lá, é um espaço grande, mas para a criança ele tem uma amplitude muito maior. Milena, você que é especialista, hoje isso aqui, pelo menos é o que a gente nota, né? É um veneno na mão das crianças. E é muito mais fácil para os pais, eu vejo pela gente, dá o celular na mão da criança, ela fica lá no YouTube, tem aplicativo, joguinho. Mas eu noto também, pelo menos nossa filha, às vezes a Mariana deixa ela de castigo e fica sem celular uma semana e muda muito para a criança. Hoje as crianças têm ficado muito com rede social por causa de pandemia e assim vai. Às vezes é importante pisar no chão, conhecer a natureza de verdade, que simplesmente ver uma foto bonita de um lugar bonito na internet, né? Numa apostila, né? Numa coisa impressa. Então, assim, essa experiência para eles faz muita diferença. A tela, existem estudos científicos falando do quanto faz mal, o quanto tem mudado a visão, o quanto já tem mudado o tamanho do dedo da criança. Então, assim, existem várias pesquisas científicas nesse sentido. E esse tempo de tela está cada vez maior. Existem, né, claro, as mães que até 2 anos é 0 telas, que seria o ideal. A gente vê o quanto que a linguagem da criança desenvolve diferente. As crianças que têm esse tempo de tela reduzido, eles têm uma linguagem bem desenvolvida, porque a linguagem ela é muito mais importante para a criança pequena, da primeira infância, do que a alfabetização e as letras, porque a linguagem ela só se desenvolve na relação. Então, assim, desenvolver essa linguagem é muito importante, porque aí ela vai poder usar essa linguagem quando ela for, né? Para interagir, para escrever um texto, para lá na frente. Então, assim, esse desenvolvimento da linguagem ele está sendo muito prejudicado pela tela. E até o nível de coisa que essas crianças estão tendo acesso, né? Porque com o celular na mão eles vão tendo acesso a um monte de coisa. Tem alunos que falam que eu fiquei assistindo aquela série Batatinha Frita, lá não sei como é que chamava o negócio, horrível. E aí eu falava, não, eu tenho que assistir inteira, porque as crianças começaram a falar que estavam assistindo, e eu assisti aquilo inteiro. E assim, uma coisa mais sem lógica do mundo. O Round 6. Esse negócio. Eu fui... minha filha comentou, né, que ela não sabia o que era batatinha frita, mas os amiguinhos já tinham comentado que estava assistindo. E aí tem essa série no Netflix, eu fui por curiosidade hoje até, eu fui assistir um capítulo para ver, longe dela. Primeiro, ele tem a classificação de 18 anos, né? E na verdade os pais estão assistindo com as crianças, eu acho que é um erro, tem muita coisa bonitinha na internet para se assistir, tem Mônica, tem muita coisa legal. E infelizmente os pais estão assistindo, e é muito violento, é algo violentíssimo, com morte. E, infelizmente, aí não é escola, aí é os pais que têm... A escola não está 24 horas com os alunos, então tem que tomar um cuidado aí para não estar dando um conteúdo
Aí você vê as crianças violentas, as crianças perdendo uma infância, né? E assustadas, com medo. Com medo. E aí, da onde vem esse medo, né? Então, eles contam que vê as coisas, filme de terror, e vê aquele negócio, e aquele sangue que cai. Fora que não tem nenhum contexto, é uma coisa louca. E eu assisti, porque eu falei assim, não, eu falava pro Júnior, fica perto de mim que eu preciso assistir. Eu fui assistir é uma coisa que deixa a gente mal. Se deixa a gente mal, imagina o que faz com a criança que é tão pura, né? Então, é muito importante a gente manter essa pureza da criança, porque a infância tem fim, né? A gente está aumentando o tempo de vida. Hoje se vive até 80, 90, mas a infância não aumenta, a infância tem fim. E cada dia a infância está diminuindo. Então, assim, brincar para criança pequena é muito importante. E quem está educando essas crianças do futuro, que serão os adultos? Às vezes pode até se tornar um profissional, mas um profissional triste ou desanimado, que vai estar em psicólogo, porque assustou lá na infância. É um momento que está formando a cabecinha da criança, né? O que a gente estuda é isso, que tudo que a gente é hoje, a base é a infância, a primeira infância, do 0 ao 7, né? 0 aos 7 anos. Do 0 ao 7, que forma o que a gente é hoje. Isso está tudo em imagens no inconsciente da gente, né? Então, cuidar dessa infância é muito importante. E é uma coisa que, para mim, faz muita diferença, entendeu? Eu vendo a alegria que as crianças estão lá brincando, eu chego lá, eles vêm contar. A Iris estava aqui me contando um monte de história antes de eu entrar. O Felipe chega contando. A Maria Vitória, lá que a gente tem mais intimidade, que chega lá, que é filha da moça que trabalha lá com a gente. Então, assim, quanta coisa bonita eles contam, né? E quão pouco tempo os adultos estão tendo de ouvir essas crianças, né? E isso é muito importante. Ouvir o que elas estão te contando vai ser o que eles estão aprendendo, né? E como eles estão aprendendo. Gente, tem muita coisa que a gente pensa, e principalmente para os pais, né? Como estamos formando os nossos filhos, como estamos formando o Brasil de amanhã. São eles que vão comandar o Brasil de amanhã, né? E vocês estão os professores, né? A formação é primordial, é importante. Vocês formaram muita gente já, muitos profissionais já se passaram pelo Junqueira. Como é que foi esse ano? Bastante gente aprovada nos vestibulares? Muita gente aprovado, alguns alunos, essa questão do vestibular também é uma questão que a gente discute muito, porque alguns alunos querem ir embora, outros não querem ficar por aqui. Alguns optam por profissões até de ser professor, e eu fico muito contente quando eles fazem essa opção, porque você fala assim, não, vai ter mais professores, né, humanizados no mundo. E esse ano teve bastante aprovação, a escola sempre consegue uma aprovação boa, e a gente valoriza muito isso. O que o aluno quer fazer, né? E não só o que são as profissões mais valorizadas, porque o futuro é uma coisa que está tão incerta que a gente não sabe o que vai ser, né? Eu vejo lá, a gente tem um monte de engenheiro professor. Então, fizeram engenharia e foram dar aula. Excelentes professores, graças a Deus, optaram por dar aula, porque estão fazendo a diferença na vida de um monte de criança. Mas, assim, é muito importante a gente valorizar o que a criança sente, o adolescente, né, sente nessa hora da escolha da profissão. Profissão é tudo, e igual a gente fala para nossa filha, né, que seja feliz, né, não importa o que ela quer quando crescer, e assim, porque não adianta nada você pensar numa profissão, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar bastante dinheiro. Seja feliz, né? A vida é tão curta para ficar pensando em ser escravo de algo. Faça algo que você gosta, você nunca vai trabalhar na vida. Eu vejo a alegria da Milena em ser, apesar de ser a diretora, ela é a professora também, né? Então faz o que gosta, tá lá junto com os alunos, junto com os professores. Qualquer dia você vai, já estamos chegando ao final, mas qualquer dia você volta para falar da Unip, que é outro capítulo ali do Junqueira, para contar um pouquinho mais. Nós estamos passando o carnaval agora. Ainda dá tempo de se matricular nas escolas do Junqueira? Já não tem mais espaço? Ainda tem vaga, tem salas que tem vaga.
a gente recebe aluno durante todo o ano, a não ser que chegue no número de vagas, né? Nós tivemos que desdobrar a sala na educação infantil, mas a gente tem espaço, tem um limite, né? Hoje tem um limite. Para fazer um trabalho bem feito, a gente tem que ter um limite de alunos. A gente tem o atendimento das crianças com necessidades especiais, que precisa desse cuidador. Então, a gente tem esse olhar muito individualizado para a criança. Então, no médio também tem vai, pode se matricular no médio, entrar a partir de agora também? Pode. Daria tempo? Sim. Então tá aí, nós falamos com a Milena do Colégio Junqueira, diretora, proprietária do Colégio Junqueira, que junto com a família cuida dessa escola e junto de vários colaboradores. Hoje, quantos colaboradores no Junqueira como um todo? Tem noção de... Na pandemia, antes da pandemia, a gente tinha uma quantidade que chegava a quase 80 e agora a gente já deve estar quase chegando de novo, né? Porque a gente tem bastante estagiária. Então, eu acho que já não deu nem tempo de fazer essa conta, mas já, é um bom número. É um bom número. É um bom número. O diferencial do Colégio Junqueira, escolhido em 2021, melhor escola de Andradas, melhor escola particular de Andradas, no ano de 2021, na votação dos melhores do ano. Milena recebendo hoje aqui o troféu dos melhores. Obrigado, Milena, pela sua presença, forte abraço e mande um abraço aí para todos os professores do Junqueira. Eu quem agradeço. Gente, nós vamos a um rápido intervalo, encerrando aqui o Veja Isso Agora. Voltamos na semana que vem. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Estúdio 46. Estamos chegando aí aos 2.000 inscritos. Chegando aos 2.000 inscritos. Sabe que nem todo mundo que assiste, 70% das pessoas que assistem não são inscritos. Então inscreva-se no canal. Tem vídeos nossos aí com quase 200 mil visualizações, mas não temos tudo isso de inscritos. Então inscreva-se no canal, que é importante aí para o crescimento. Forte abraço e até a próxima. Você acompanhou o Veja Isso Agora, direto do Estúdio 46 em Andradas, no sul de Minas Gerais, com o jornalista e analista Elias Batista.